Oi, pessoal! Nesta aula irei apresentar uma visão geral do Microsoft Excel, um programa para manipulação de planilhas eletrônicas. É o mais utilizado no mundo para tratamento de planilhas. Veremos como realizar uma formatação básica de tabelas e de páginas. Tá? Então, como usar minimamente essa ferramenta. Então, vamos começar agora com um exemplo. Eu coloquei alguns dados aqui para uma introdução de uma tabela. A ideia nessa tabela é apresentar, colocar os valores de notas de um determinado grupo de alunos e depois para cálculo de média da situação desse aluno, etc. Nesta aula iremos focar na formatação apenas. O que temos com relação à formatação? Primeiro, conhecer o que é célula. Célula é exatamente esse retângulozinho que vocês estão vendo aqui, que vai ser sempre definido pela letra e número, tá? Letra da coluna, número da linha, ou seja, essa célula daqui também vai ser conhecida como I2. Certo? Então, dessa forma, iremos conhecer e utilizar as células dentro dessas tabelas. Aqui eu coloquei apenas texto. O que é que podemos fazer com os textos? Selecionando aqui esse primeiro texto aqui como aluno, vocês podem alterar a fonte, o tamanho, a cor de fundo dessa célula, se é negrito, itálico, sublinhado. Tá? Então, todos aqueles elementos que já foram vistos na utilização de softwares de edição de texto e de apresentação, vocês vão ter aqui também, incluindo a questão de alinhamento, tanto vertical como horizontal. Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês perceberem melhor. Ainda utilizando essa célula aluno, a célula A2, com o texto aluno, para o alinhamento vertical, ele está aqui alinhado abaixo, aqui alinhado ao meio, e aqui o alinhamento acima dessa célula. Então, quanto ela crescer, vocês podem aumentar e diminuí-la, colocando o mouse na linha que delimita a linha, para aumentar, e na linha que delimita a coluna, tá? Aumentar e diminuir. Aqui nessa parte, então, você tem um alinhamento vertical, vou deixar no centro, e o alinhamento horizontal, que pode ser à direita, à esquerda ou no centro. Ainda dentro dele tem a possibilidade de aumento e diminuição de recuos, certo? Do texto, caso o texto seja relativamente longo dentro de uma célula, também é possível. E esse azinho aqui com a seta, ele significa a orientação do texto. O texto, por enquanto, está na orientação, vamos chamar assim, de normal, que é na horizontal. Mas ele pode ser inclinado com relação ao sentido anti-horário ou inclinado no sentido horário. O texto pode ficar na vertical, girar na vertical, então ele vai estar aquele mesmo texto horizontalmente, só que inclinado 90 graus, girar para baixo, inclinados 270 graus, e outra formatação com alinhamento em relação à célula. Então, quando eu crio essa orientação à célula, ela mostra aqui as possibilidades. Eu quero que ele volte ao normal, tá? Que é o meu texto a 0 graus. Vou colocar aqui OK, o texto voltou a 0 graus. Se eu quero agora fazer com que essa linha fique do tamanho exatamente do que tem a palavra, não utilize esse espaço extra todo que eu coloquei. É só vocês colocarem o mouse na parte dos números, certo? Em cima da linha e dar 2 cliques. Que ele auto-organiza aquela linha para o tamanho necessário. O mesmo funciona com colunas. Só clicar e ele vai se organizar. Porque ele aumentou, porque na célula acima, a avaliação da disciplina, ele tinha um texto maior. Tá? Mas também posso diminuir esse texto. Sim, mas professora, passou aqui. O que é que eu posso fazer se um texto passou dos limites daquela célula? Uma das possibilidades é vir nessa opçãozinha daqui, que é quebrar o texto automaticamente. Quando eu quebro o texto automaticamente, ele vai até a posição da coluna e vai criando novas linhas de acordo com a necessidade. Então, é só vocês aumentarem, por exemplo, o tamanho da linha para visualizar o texto inteiro, certo? Uma outra possibilidade é mesclar células, como já vimos quando estávamos utilizando outras ferramentas, que é só segurar, arrastar até a posição que vocês quiserem mesclar. Nesse caso, eu quero mesclar a avaliação da disciplina para pegar todas as colunas que eu adicionei, então seleciono todas as células que eu quero e venho em
mesclar e centralizar. Então, ele está mesclado, centralizado, centralizado agora, verticalmente também. Certo? Vou deixar desse tamanho, o tamanho da célula, mas vocês poderiam dar 2 cliques aqui e ele se ajustar. Eu quero um pouquinho maior. Então, pronto, já vimos como trabalhar com a questão de formatação do texto. Na formatação de tabela, vocês podem selecionar a tabela que vocês querem, tá? O tamanho todo delas. Se tivesse sendo utilizada cada uma como uma coluna exatamente, sem ter essa mesclagem, não precisaria selecionar. Aqui eu selecionei toda, tá? Escolhi a formatação da tabela azulzinha. E estou dizendo aqui que ela já tem um cabeçalho. Ele definiu, vocês vão perceberem aqui, em colunas. Tá? Ele tirou aquela minha avaliação e criou colunas. Essa parte de colunas criadas por aqui, ela serve para identificar e organizar essas colunas. Caso vocês não queiram aquela formatação que obriga a utilizar aqueles nomes de colunas, vocês podem trabalhar com estilos da célula. Aqui, por exemplo, eu posso utilizar esse maior aqui como título total, então essa ênfase 2. Esses meus subtítulos daqui, posso colocar diminuindo um pouco a ênfase de 60, tá? E posso ir melhorando o texto. Por exemplo, aluno, eu gostaria de mesclar essas duas. Venho aqui em mesclo, ele vai permanecer com a orientação definida antes. Primeira VA, eu gostaria também de vir até a média. Então, mesclo até onde eu quero. A terceira VA também, na terceira VA eu quero mesclar com relação à linha de baixo. Posso mesclar, é só segurar e mesclar. Professora, cortou. É só vir aqui e colocar para quebrar o texto, tá? Mesma coisa com a segunda VA, vai ocorrer. Quebra o texto novamente e aparece todos. Repassando agora aquela mesma possibilidade de orientação para centralizar no meio, tanto verticalmente como horizontalmente, tá? Coloquei todos eles. Média também vou mesclar, não tinha mesclado, e situação mesclado também. Então, aqui temos o grande título, os subtítulos e agora os textos. Como é que você gostaria de ser o conteúdo da tabela? Por exemplo, eu poderia vir aqui em estilo de célula, trabalhar com esse estilo de 20%. Então, todo o meu texto, minha tabela vai estar formatada utilizando estilos, facilitando a minha vida. Vocês podem criar o de vocês, com certeza. É só selecionar, como eu mostrei, a célula e ir aplicando, o conjunto de célula e aplicando cores de preenchimento e as cores do texto. Uma outra parte importante na questão de formatação de tabela é o uso ou não de bordas. Onde é que eu vejo a questão de bordas? Nessa parte aqui em fonte, vocês podem aumentar e tem aqui todas as possibilidades de borda que vocês podem trabalhar. Se eu uso só uma célula aqui e escolho a borda, vou escolher essa daqui, tá? Então só aquela célula vai ter essas bordas sendo definidas. Se eu seleciono a minha tabela inteira, segurar, clicar e arrastar, e escolho essa mesma formatação, ele vai para meu conjunto de células, tá? Mas aquela dali, ela permaneceu. Ela só vai mudar se eu escolher uma formatação interna também. Eu posso vir aqui, na parte de bordas. Gostaria também de mudar a cor da linha. Aqui a cor da linha eu vou botar um verde, para ficar bem diferente, certo? E eu quero agora usar todas as bordas, internas e externas, que ele possua. Tá? Então, agora está aparecendo cada uma dessas bordas. Professora, não estava com a borda? Não. Vocês vão ver, por exemplo, esse texto daqui, a gente visualizar a impressão, vocês vão ver que não existia. A borda só existiu a partir do momento que eu criei. Aqui está vendo a possibilidade. Toda vez, por sinal, que vocês visualizam a impressão, ele já organiza, mostrando aqui, vocês podem ver essa linha. Essa linha identifica até onde a página vai, para vocês conseguirem alinhar essa tabela junto com a página como vocês gostariam que ela fosse impressa. E como é que eu formato a página? É só vir em layout de página. Aqui vocês podem escolher as margens com relação à página, certo? Só definir. A orientação, se é retrato ou paisagem. No caso, ela está com a orientação retrato. Nessa orientação retrato, ele já definiu o meu limitante horizontalmente. O tamanho da página, vou deixar aqui a página A4. Vocês podem definir também a área de impressão, que depois eu vou mostrar isso daqui melhor. E outra opção de plano de fundo, além da formatação da tabela, é para a minha página inteira.
É só utilizar aqui plano de fundo e escolher entre uma imagem qualquer. Selecionar aqui uma imagem, certo? Então, quando eu seleciono a imagem, essa imagem é repassada para todas as páginas. Então, fica no fundo de uma página. Isso aqui é equivalente a uma página, tá? Isso daqui vai ser a página, o plano de fundo que vai ficar aparecendo. Certo? Se vocês quiserem, é só excluir. Voltando para a formatação dessa tabela, podem ser identificado depois no texto que há necessidade de inserção de linhas e de colunas, é só selecionar a linha que vocês quiserem e vocês têm duas possibilidades. Ou botão direito, inserir. Nessa opção daqui sempre vai inserir uma linha acima, agora como eu mostrei. Vou pegar outra aqui. Ou vocês podem clicar na linha que vocês querem e vir aqui, ó, nesse botão acima, inserir linhas na planilha. Então, inserir linhas na planilha também vai inserir acima. Não quero aquelas linhas que foram inseridas. Seleciona a linha, botão direito, excluir. Ou seleciona a linha aqui nesse botão de células e excluir células ou a linha da planilha. Tá? Então, a linha dessa planilha foi excluída. Não, agora eu quero remover apenas o conteúdo. Seleciona o que vocês querem, botão direito, tá? Limpar conteúdo. Então, ele não tira a formatação, mas remove a informação que estava naquela linha. Pode até ser na tabela inteira, tá? Na tabela inteira, cliquei aqui no botão direito, limpar conteúdo. Certo? Quando vocês colocaram dados errados e gostariam que ele fosse reescrito tudo, sem precisar sair apagando uma por uma, certo? A inserção de linha também funciona com colunas. É só selecionar, botão direito, inserir ou excluir a coluna. A definição e a escolha de largura dessas células pode ser feita manualmente, quando eu estou aumentando ou diminuindo através do mouse. Selecionando a coluna, com o botão direito, vocês podem definir também qual é a largura da coluna. Podem escolher uma largura fixa, por exemplo, de 9 centímetros. Vai ser equivalente a vocês aumentando, puxando, vamos dizer assim, com o mouse, só que com a definição exata do tamanho da largura da coluna, ou se for com relação à linha, tá? Com relação ao tamanho dessa linha. Vocês podem definir de acordo com a necessidade de vocês. Adicionamos textos, está tudo aqui por enquanto como uma noção de texto, mas e se eu quiser trabalhar com outros tipos de valores? Tá? Então, existe essa área daqui que é sobre os números, que é qual é o formato dos dados que vão estar aqui. Por enquanto está o formato geral, que geral é basicamente texto, número, todos mesclados, mas sendo considerado como texto. Existem outras possibilidades de organização, como um número, uma moeda, a parte contável, datas e formatos diferentes de data, hora e formatos diferentes de hora, percentual, fração, números científicos e apenas textos. Como aqui eu estou trabalhando com números, eu posso selecionar essa parte daqui que são só números e vir aqui e escolher. Eu estou trabalhando com número. Quando eu estou trabalhando com número, ele já define uma quantidade de casas decimais. Quero diminuir ou aumentar as casas decimais, é só vocês virem aqui, ó. Aumentar casas decimais ou diminuir. Quando você diminui as casas decimais, ele já mostra com arredondamento correto, tá? Desses números. Não, agora eu quero que esse número ele seja trabalhado com relação a percentual. Então, é só vir aqui, ó, percentual, certo? Estava com o valor 50, vai para o 5, né? Aí 500%. Então, se eu quero só 100%, a partir desse momento ele começa a colocar o valor de percentual bem definido. Aqui eu tinha colocado 22,5. Ele mostrou para 23 porque ele arredondou. Mas se eu aumentar as casas decimais, ele vai mostrar cada um deles. Certo? E qual seria a diferença desse número, por exemplo, para moeda? Quando eu coloco moeda, ele vai mostrar esse símbolo do real e o valor. Só que se vocês forem tentar editar, vocês podem ver aqui em cima, que é o mesmo texto que está aqui, ele mostra apenas o número. Fica até mais fácil para quando eu quero, não é mais real, eu quero que isso daqui volte a ser um número. Voltou a ser um número. Certo? Então, vocês só precisam selecionar o estilo que está sendo utilizado aqui. Vou botar para número. Então, e aqui a nota 5,5 que estava. Então, é só selecionar e alterar a formatação desse número.
E com isso, com essas definições de formatação, vocês conseguem organizar qualquer dado, mas por enquanto não vimos ainda como manipular esses dados. Certo? A aula sobre a questão de formatação a gente finaliza por aqui. Até uma próxima. Tchauzinho.